Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro SOS Casamento. Acredito piamente que o casamento não é o fim de uma caminhada, é o início de uma longa e bela jornada. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudá-los a ter um casamento de alta performance com uma base sólida de espiritualidade conjugal. Hoje, nós iniciamos 2 encontros com o mesmo tema. É chamado o jogo do empurra-empurra. Neste programa, nós vamos ver a problemática, o sonho de Deus e aquilo que o pecado fez. No próximo vídeo, nós vamos ver a solução. Quais são possíveis caminhos, dicas e soluções a partir de um casal que verdadeiramente realizou o sonho de Deus, José e Maria. Tenho certeza que nesses 2 programas você poderá fazer do seu casamento um paraíso. E se ele já o é, orar e vigiar para que o pecado não entre, transformando o relacionamento de vocês no inferno. Porque eu acredito piamente que na vida nada é coincidência, tudo é consequência das nossas opções. Dois velhinhos, casados, um virou para o outro e disse assim: "Ô amor, a Segunda Guerra começou em 1940? O velho respondeu: "Não, foi em 1970. Não foi 40, não? Não, você esqueceu? Nós casamos em 1970. A guerra começou quando? No dia do casamento. Infelizmente, meus caros, casos assim repetem em muitos casamentos. Quando foi que começou a guerra? O dia em que nos casamos. E hoje nós queremos ir à palavra de Deus para fundamentar o relacionamento conjugal no coração de Deus. Nós vamos ao Gênesis e vamos ao paraíso. E aqui eu já passo uma dica importante para o seu casamento. Vocês querem viver no paraíso? Seja um dom para o outro. Seja um dom gratuito de amor, de presença, de diálogo. Se vocês quiserem transformar o casamento de vocês no inferno, ao invés de serem dom um para o outro, comecem a dominar o outro. Essa é a diferença de um casamento céu e de um casamento inferno. O que define um casamento enquanto céu? Um é dom para o outro. O que define um casamento inferno? Um quer dominar o outro. Vamos à palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o primeiro casal, Adão e Eva, eram a realização de um sonho de Deus. Qual o sonho? O sonho do casamento, o sonho da família. É interessante como que muitos pintam um casamento aquilo que o casamento não é e nunca foi. Eu já li num para-choque de caminhão assim: Deus criou o amor, o diabo o casamento. E há pessoas que riem, até partilham a frase: é verdade, o que vale é o amor, o casamento é obra do mal. Não, Deus criou o amor e o amor me leva a ser dom ao outro. E esse dom me leva a uma aliança. Esta aliança
o matrimônio, o casamento, ser dom para o outro e não dominar o outro. Gênesis 12, versículo 18 e diante vai dizer assim: Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 12, versículo 18 ao 25. Aqui faço apenas 3 comentários. O primeiro, não é bom que o homem esteja só. Eu não entendo a cabeça de certos maridos que no tempo do namoro e do noivado é um grude. Quer saber aonde a namorada está e vigia e vai atrás. No tempo do noivado, depois que se casa, ele quer ficar sozinho fazendo as coisas dele e deixa a esposa também sozinha. E Deus continua dizendo para todos os maridos, também para as esposas, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Se vocês se casaram, é para dividir a vida. Claro, cada um tem o seu momento. Há momentos também de estar com seus amigos, há momentos que você quer ficar mais sozinho, mas quem casa, quer casa. Casamento é dividir a própria história, dividir a própria vida. É muito estranho quando você só vê o marido sozinho ou você só vê a esposa sozinha. Você dificilmente vê os dois juntos. Há um problema neste relacionamento. O segundo ponto é que a união, preste atenção nisso, a união do marido e da mulher, ela é superior à união do filho com os pais, com a mãe. Você não vê em lugar nenhum na Escritura Deus dizendo para o marido e para a esposa largarem um ao outro. Mas aqui diz, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Interessante? Tem um laço maior na vida do que o laço do filho com a mãe? O amor dos filhos com os pais? Mas em lugar nenhum você irá ler na Bíblia que os filhos são uma carne com os pais. Não. Haverão momentos que eles deixarão. Haverá um momento em que eles constituirão uma família, assim como o pai e a mamãe um dia largou os pais dele para constituir a família. Mas ao mesmo tempo que vai dizer, o homem deixará pai e mãe, aqui vai dizer que ele deixa para se unir, ele deixa algo para evoluir, ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. E se é uma só carne, não se divide mais, é uma só vida. Aqui eu não quero entrar nessa questão, depois teremos momentos para aprofundar isso, mas aqui há um erro bíblico que muitas famílias cometem. O marido casa, a esposa, né, o casal, e eles vão morar com os pais. Aí começa a confusão. Morar com sogro, morar com sogra, eu não estou falando que eles não são fáceis ou que eles são ruins, mas a lei bíblica é clara. O homem deixa o pai, deixa a mãe e vai construir uma vida com sua esposa. E há um ditado que eu gosto muito a respeito da distância que se deve morar da sogra. Qual é a distância? Você não more nem perto demais para que ela vá na sua casa de chinelo de dedo, e você nem mora longe demais para que ela vá levar a mala. Então não é para passar 30 dias de férias e não é para fazer casa parede com parede. Isso é uma brincadeira, mas é para mostrar o quê? A distância saudável. Então deixa o pai, deixa a mãe e se une à sua esposa.
dificilmente dará certo um casamento que fica na tutela do sogro ou da sogra, né? Ou a família é um pouco mamadora, para não falar muito, não é? Com certeza o salário do sogro ou da sogra, da mamãe e do papai sustenta a família toda, ou é um pé de guerra. As pessoas não sabem conviver, porque a lei bíblica é muito clara, não é verdade? Agora vamos aqui ao início. Olha como que é bonito a ideia de Deus. Não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma companheira. O homem deixa o papai, deixa a mamãe, se une à sua mulher, constitui uma nova família, vêm os filhos, eles são uma só carne. Olha o sonho de Deus, que maravilha. Este é o sonho de Deus, é a família, o papai, a mamãe, os filhos. Mas onde Deus coloca as mãos, o diabo coloca o rabo. Olha quando entra o pecado, como que tudo muda. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha o perigo da língua, olha a língua aí. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então olha que o diabo ele entra na história como se não soubesse de nada, sabendo de tudo, perguntando para Eva, o que Deus disse? Pode ou não pode? E a minha pergunta é, por que Eva rendeu papo com a serpente? Por que Eva ficou conversando com o diabo? A resposta é, porque ela estava sozinha. Porque o diabo é oportunista. Essa serpente já estava com o olho na Eva há muito tempo. Mas sempre que o marido estava junto dela, sempre que Adão estava presente, a serpente não chegava. Então Deus deseja que o homem e a mulher partilhem a própria vida. Que um cuide do outro. Então a serpente se aproxima da Eva porque ela se vê sozinha. Se vê ali totalmente sem a proteção do seu esposo. Porque onde tem o marido, dificilmente aparece uma serpente, não é verdade? Quem mora na zona rural sabe como funciona. O marido vai na frente, cortando a cana, a mulher vai atrás, aparando o mato, as folhas, e os filhos fazendo os feixes. Se aparece alguma cobra, quem é que vê primeiro? É o marido. Então o marido já ou põe a serpente para correr ou elimina. Então faltou a presença masculina junto de Eva. Agora eu queria perguntar para Adão, um dia eu vou perguntar para Adão isso aí, eu quero que ele me responda. O cara estava no paraíso, cabisbaixo, insatisfeito, e Deus falou, Adão, que cara é essa, Adão? Porque Adão estava só. Olha a sequência. Deus então lhe dá Eva para curar a sua tristeza de estar só. Depois que Eva é dada a Adão como um presente, Adão vai fazer não sei o que, deixando Eva só. Não é assim que acontece muito casamento? Depois que se casa, a mulher fica sozinha. Ela estava em casa, ela tinha a presença do pai, a presença da mãe, dos irmãos, dos amigos. Ela larga tudo isso para se casar. E aquele marido que prometeu cuidar dela, zelar dela, ser amigo dela, o cara vai fazer não sei o que, largando a mulher em casa sozinha. Eu já atendi muitas esposas jovens, recém-casadas, com início de depressão, síndrome do pânico, tristeza profunda pela solidão que ela estava vivendo. O marido trabalha, depois vai fazer não sei o que, e a mulher fica então numa solidão. Eu não entendo isso. Adão reclamava que estava sozinho, quando Deus lhe dá a mulher, ele a deixa sozinha. Ninguém sabe o que Adão está fazendo nesse contexto. Mas o certo é que a serpente e o diabo, ele está de olho
para dar o bote em casais que vivem separados, casais que não partilham a própria vida. Tinha um casal jovem, na primeira semana de casamento, o rapaz chegou e falou assim: "Ô amor, vem cá, não falei isso com você antes do casório não, vou falar agora." A mulher: "Pois diga." Aqui em casa é assim que funciona. Segunda, quarta e sexta, futebol à noite. Terça, eu vou para casa da minha mãe. Quinta, bar com os amigos. Sábado, eu saio com você. Domingo, descanso. Então, de segunda a sexta, é assim que funciona. Quer, não quer, azar. E a mulher: "Então tá bom. Eu tenho uma lei também." "Ah, você também tem? Mas é uma só?" "Não, é uma só." "Qual que é a sua lei?" "Aqui em casa é assim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite tem sexo. Quem tá, quem não tá, azar." Meu filho, o marido cancelou o futebol, cancelou o boteco, não foi na família, ele estava presente ali. Gente, é uma brincadeira, mas é para dizer o quê? O casal, ele precisa conscientemente tomar uma decisão de estar um com o outro. Porque onde o pecado entra, ele quer dividir. Aí os casais começam a ter pensamentos assim: importante é o meu trabalho, importante é o meu sonho, importante é a minha vida, importante é o que eu quero. Então não usa muito nós, né? O nosso sonho, a nossa casa, a nossa viagem, não, tudo é meu. Não sei para que casou. Casou e continuou usando tudo no singular. Quem usa tudo no singular é solteiro. Eu vou, eu quero, eu sonho. Quando se casa, é uma só carne. Então, nós vamos, nós queremos, nós sonhamos. Muitos casais dão errado no casamento, muitos casais não são felizes no casamento, porque na cabeça deles, dele ou dela, a ficha ainda não caiu. A vida de casado não é igual à vida de solteiro. Uma coisa é o namorado, outra coisa é o noivo, outra coisa é a vida que você mora na casa dos seus pais, outra coisa diferente é o casal. Um ser dom para o outro, um amor de convivência, um amor diário, morar com esta pessoa, dormir com ela, pagarem as contas juntas, resolver problemas em conjunto. É muito diferente namoro e casamento. Penso que muitos casais têm entrado na igreja para se casarem, pensando que o casamento é idêntico ao namoro. É bem diferente. Exige compromisso, exige doação, exige presença. A mulher, continua o texto, respondeu à serpente: "Podemos comer do fruto de todas as árvores." Mas Deus disse: "Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão." Disse a serpente à mulher: "Certamente vocês não morrerão." Entenda quais são as duas vozes que falam aos casais de hoje. Existe a voz de Deus. Deus diz: certas coisas não devem fazer. O diabo diz: pode fazer, Deus não sabe, eu que sei. Deus disse: se você comer, você vai morrer. O diabo disse: pode comer, você não vai morrer. Os casais estão ouvindo a voz de quem? No seu casamento, na sua vida conjugal, a sua atenção está na voz de quem? Nós vemos no texto que Eva, ela dá ouvidos ao diabo, ela come o fruto proibido, oferece também a Adão. Quando os dois comem, interessante, há pessoas que leem a Bíblia, mas não prestam atenção. O que aconteceu
quando a Eva comeu do fruto proibido, o que aconteceu? Quem sabe a resposta? Hã? Nada. Aconteceu nada. Lê o texto. A Eva comeu, aconteceu nada. Ela oferece para o seu marido. Quando Adão come, aí eles viram que estavam nus. Você viu que o pecado, para ser completo, ele precisou ser feito pela mulher e também pelo marido, Adão e Eva. Muitos pecados destroem o casamento porque aquilo de ruim que começa na mulher termina no marido. Aquilo de pecaminoso que começa do marido termina na mulher. Se um dos dois está em Deus, tem consciência de Deus, tem noção das coisas do céu, ali eles iriam refletir. Olha a mudança do casal antes do pecado e do casal depois do pecado. Antes do pecado, os dois viviam no paraíso. Um foi dado ao outro. Adão olha para a mulher e diz, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Deus os abençoou, crescei-vos e multiplicai-vos. Um céu. Depois do pecado, olha aqui o que acontece. Adão se esconde de Deus. Versículo 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Não esconda os seus problemas conjugais de Deus. Não esconda a sua dificuldade de relacionamento de Deus. Aquela amizade antiga, o pecado transformou em medo. Quando Deus estava vindo, antes do pecado, era alegria. Adão e Eva corriam para Deus. Agora Adão e Eva correm de Deus, se escondem de Deus. Olha o que o pecado faz com o seu casamento. Olha o que o pecado faz com o seu relacionamento. Já não vão mais à igreja, já não leem mais a palavra. Os dois têm tempo para tudo, é futebol, é passeio, é shopping, é salão de beleza, é festa, mas fogem de Deus, se escondem de Deus. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, no qual eu proibi comer? Aí Adão respondeu de trás da moita assim, colocou a mão para fora, né? Foi a mulher que me deu. Aí Deus olha para a mulher, por que fizeste isso? E ela responde, a serpente me enganou e eu comi. Gente, o diabo é enganador. Deus é a verdade, o diabo é a mentira. E quantos casais hoje estão caindo na lábia do diabo, sendo enganados por momentos de prazer, no lugar de uma vida inteira de felicidade? Mensagens no WhatsApp, imagens, vídeos pornográficos, conversas quentes com amigas de trabalho, com colegas de academia. O diabo é sorrateiro, ele vai entrando no relacionamento para estragar tudo, para destruir tudo. E parece que a história não muda, né, gente? É o jogo do empurra-empurra. A culpa é de quem? Começou lá atrás. Esse problema hoje dos casais, de um marido falar que a culpa é sua, mulher. E a mulher, a culpa é sua. Começou lá atrás. Ninguém se responsabiliza por nada. Adão joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente. E hoje a gente está jogando a culpa para quem? Seu casamento não está bem, a culpa é de quem? Vocês vão continuar apontando um ao outro? Apontando os filhos, apontando o vizinho, apontando o presidente, apontando o papa? Está apontando quem? Ninguém assume responsabilidade. Fala, o nosso casamento está ruim, a culpa é nossa. Nós somos negligentes, nós fizemos o que não devíamos, nós não fizemos o que precisávamos fazer, nós queremos um caminho de restauração. Você precisa assumir a sua culpa no relacionamento. A culpa nunca é de um lado só. Aí fica, é um jogando a batata quente para a mão do outro. Interessante quando eu atendo casais que o filho deu uma escorregada na vida. Ou o filho, ou a filha, né, deu errado na vida, uma escolha desastrosa. Os dois, ao invés de imitarem José e Maria,
voltarem para buscar Jesus no templo, os dois juntos voltaram. Ninguém julgou na cara do outro culpa. Não, eles ficam na minha frente brigando. Ô padre, sabe por que esse menino é assim? A mãe dele momou. A mãe dele deu tudo que ele quis. A culpa de estar acontecendo o que está acontecendo é dela. Aí vira mulher. Ó, a culpa é sua. Ela aponta para o marido. Você é ausente, só trabalhava, você é grosso, não era amigo dele. Um fica culpando o outro. Aqui, olha o que o pecado faz. Aquele amor de ser dom para o outro, um caminhar com o outro, uma só carne. Eles então se tornam acusadores. Começa um a acusar o outro. É o jogo do empurra, empurra. Meus caros, neste nosso encontro fica esta reflexão. No seu casamento, o que você puder fazer com a sua esposa, o que você puder fazer com o seu marido, faça. Saiam mais juntos. Acompanhe o seu marido quando ele vai ao posto abastecer. Acompanhe a sua esposa para fazer as compras. Não todos os dias, que eu sei que não dá, mas se programem para os dois levarem os filhos na escola, os dois buscarem. À noite da família, assistirem um filme juntos. Eu já fui numa família abençoar, eu só não neguei a bênção, porque eu saberia que as consequências me dão uma dor de cabeça danada. Mas se eu soubesse que era como é, eu não tinha ido. Me chamaram para dar uma bênção, uma senhora, eu fui acompanhando a senhora, era na casa dela, a filha se casou, não arrumou a casa dela, porque a Bíblia diz, larga pai e mãe, querem ficar todo mundo um em cima do outro, parecendo um ninho de mico. Cheguei lá, achei que ela estava sozinha em casa, estou abençoando a casa, aí eu escutei televisão ligada. Era o marido, o esposo da filha dela, no quarto deles, eles tinham um quarto de casal, e ela, a filha, na cama da mãe dela, a senhora que me levou para a bênção, vendo televisão os dois. Eu passei na porta, cumprimentei, olá, olá. Quando eu olhei para a televisão do rapaz, ele estava vendo o jornal. Quando eu olhei para a televisão da esposa dele, que era a filha dela, ela estava, parece que é uma novela, um filme, sei lá. Nem para ver televisão juntos os casais estão dispostos mais. Os dois em quartos separados, assistindo televisão, cada um programa. Quer dizer, não tem mais aquele estar com o outro, né? O importante sou eu. Se eu gosto de jornal, a ela que se dane. Se eu quero ver novela e ele não quer, ele que se dane. Eu compro uma televisão para mim, eu faço um quarto para mim. Até que já não tem mais o sentido de estar junto. Leia Gênesis 2 e 3. Veja o que Deus queria e veja o que o pecado faz com o relacionamento conjugal. E eu termino com uma pergunta, apenas uma pergunta. Olhando o seu casamento, olhando a maneira como o seu marido te trata, como a sua esposa te trata, olhando a maneira como você trata o outro, vocês se parecem com Adão e Eva antes do pecado ou depois do pecado? Entendem a pergunta? Como era Adão e Eva antes do pecado? Unidos, um carne do outro, presente de Deus um para o outro. Como que eles ficaram depois do pecado? Um acusando o outro, se escondendo de Deus, fizeram o que não deveriam ser feito, se afastaram. Então esse nosso encontro é apenas para isso. O seu casamento, ele tem sido a realização da promessa de Deus ou o diabo estragou o seu relacionamento? É possível reconstruir. É possível voltar ao primeiro amor. Deixe o seu comentário. Favorite este vídeo, compartilhe. Aqui está um texto maravilhoso de como que Deus sonhou com o casal e o que a serpente fez com aquilo que era tão bonito, a realização
do sonho de Deus? Deixe o seu comentário. Eu quero ler e saber se o seu casamento está para mais paraíso ou pós-pecado. Se está bom, que Deus continue abençoando. Se não está tão bom assim, convido-os a ser melhor. Esta série SOS Casamento irá ajudá-los e muito a voltarem ao primeiro amor. Que Deus os abençoe e que Deus que os chamou ao casamento, ao matrimônio, os leve cada vez mais à perfeição. Esse é o nosso encontro, a série SOS Casamento, fazendo a diferença na vida de milhares de casais.